O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Se acomodaram, gente? Por favor, pessoal, Thiago, tá aí na recepção. Manda os adultos assim, ó, pra dentro. Aleluia. E fecha a porta que não vai sair ninguém. Gente, nós vamos continuar a série de mensagem que a gente tem pregado. A igreja não é opcional. E a gente está hoje na última. Não seria eu, mas devido a problemas aí o irmão não conseguiu estar junto com a gente, que viria para somar, veio eu mesmo, né? Não tem tu, vai tu mesmo, mas Deus já sabia de todas as coisas. Gente, essa é a 4ª vez que eu estou pregando essa semana, então se eu errar, se eu confundir uma mensagem com a outra, aí tá tudo certo. Amém? Eu preguei 4 diferentes uma da outra. Então, se eu errar, você me perdoa. Abre tua Bíblia comigo, Atos capítulo 10. Para os visitantes, se você não me conhece, eu esqueci de dizer meu nome é Thiago. Sou pastor da igreja, mesmo que não pareça, sou eu. Amém? Deus abençoe sua vida. Todo mundo achou Atos capítulo 10? Versículo 24. E depois nós vamos pular para o 30. Quem achou diz amém. Oh meu Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Novo Testamento. Amém. Diz assim na minha Bíblia: no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Aí vamos pular para o 30. Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua mensagem é poderosa, viva, eficaz. E eu te peço, Jesus, que nessa noite ela separe, Jesus, a gente. Que a gente tenha uma divisão hoje, Pai, de águas na nossa vida. E que a gente possa compreender e entender aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Nós temos falado a respeito dessa série da igreja não ser opcional. Nós temos falado a respeito de como uma igreja de verdade genuína, ela vai crescendo e vai avançando através do poder do Espírito Santo. E se não for através do Espírito de Deus, na verdade não é igreja, não é um avanço genuíno. Mas quando a gente lê esse texto que nós acabamos de ler, de Atos 10, você percebe que a igreja ela continua a avançar e coisas sobrenaturais continuam acontecendo no meio do povo, através do poder do Espírito Santo. Porque você percebe que Cornélio era um homem distante, estava morando em outro lugar. Ele entregou sua vida para Jesus de alguma forma, que a Bíblia não explica exatamente como Cornélio entregou a vida dele para Jesus, mas vai dizer que ele era um homem piedoso, um homem que estava orando, um homem que estava buscando Jesus. E aí ele distante, ele orando, ele teve uma visão. E nessa visão, de forma poderosa, o Espírito revela algo para ele, diz: olha, tem um homem chamado Pedro, e ele precisa ser chamado, ele é um dos meus apóstolos, eu quero que você chame ele está na rua tal, de forma tal,
e ele está na casa tal, manda chamar ele que ele vai estar lá. Você já pensou alguém chegar na tua casa, bater, tocar no teu interfone ou bater na tua porta e fala: ei, é aqui que mora o Duan? É aqui que mora o André? O Adrian? Eita nome abençoado. Mas veja, é aqui que mora. Você ia no mínimo levar um susto. É aqui que mora tal pessoa, porque o Espírito de Deus me mandou vir até aqui e pediu para eu falar com você. E é assim que a igreja de Jesus começou a crescer e se espalhar. O evangelho de Jesus começou a gerar vida no meio da igreja de forma poderosa. Então, ninguém consegue gerar a igreja se não for o próprio céu gerando alguma coisa. Ninguém consegue fazer. Esses dias me perguntaram, eu estava falando com alguém a respeito de abrir igreja ou não abrir igreja. Eu não sei com quem que eu estava falando e o que eu estava dizendo. Eu só disse assim: cara, se não fosse Jesus me pedindo para abrir igreja, esse seria o último negócio que eu faria da minha vida. Porque o negócio para dar BO é a igreja, gente. É verdade. E sabe por que dá BO? Porque eu estou aqui, porque você está aqui, e dá BO, o negócio é bom. Então, se não for Jesus nos mandando estar no meio de uma comunidade, estar no meio do povo de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus, cara, a gente não consegue viver essas coisas. Viver esse sobrenatural só se o céu mandar a gente fazer essas coisas mesmo. Agora, a visão de Cornélio, ele tinha um interesse. Se você estiver anotando, anota aí. O interesse da visão de Cornélio era que a mensagem de salvação que tinha alcançado ele precisava alcançar outras pessoas também. A mensagem de salvação que havia encontrado Cornélio de alguma forma sobrenatural, ele diz: olha, de forma sobrenatural ela me encontrou, eu sou salvo hoje. Ela veio numa visão e disse: Cornélio, você não pode ficar com isso só para você, você precisa compartilhar. A mensagem de salvação é poderosa. Já parou para pensar que Cornélio não sabia o que estava acontecendo? Em Atos 2, 42 até o 46 diz que os apóstolos estavam indo de casa em casa. Eu ia na casa do Vitor, o Vitor ia na minha casa. Eu ia na casa do Lucas, e o Lucas ia na minha casa. E a gente estava vivendo essas coisas. E Cornélio não sabia do que estava acontecendo. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, que a gente estava postando a fotinho da nossa ação house. Nossa ação house acontecendo em Colombo. E de repente Cornélio pensa assim: cara, ele se reúne em casa. Não, na verdade Cornélio não sabia de nada. Mas ele entendeu no mesmo espírito que o que estava acontecendo para viver igreja, a igreja do céu, que era uma reunião dos santos, se encontrando ali, ou todo dia, ou semanalmente, eu não sei quando que eles se encontravam, mas eles se encontravam. Aquilo que estava acontecendo, que era sobrenatural, que é chamado de igreja. Cornélio sozinho, no lugar onde ele estava em Jope, ele diz: olha, eu quero me encontrar também com os meus irmãos. Isso é viver a igreja. E quem foi que contou para Cornélio, cara, que era assim que tinha que ser? Ninguém contou para ele, ele simplesmente estava vivendo no mesmo espírito. A reunião de casa em casa que estava acontecendo em Atos 2. A visão de Atos 4:20, que era: eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Foi exatamente o que Cornélio fez, sem saber que ele precisava fazer. Cornélio não leu Atos 4:20. Ele simplesmente viveu. Ele disse: tá bom, eu fui salvo, eu preciso compartilhar dessas coisas que eu tenho visto. Então a expansão da igreja, ou da mensagem do evangelho, não pode ficar parada. Sabe por que não pode ficar parada? Porque o Espírito se movimenta. O Espírito de Deus se movimenta. Você sabia que você não veio aqui porque você achou que viria? Hoje eu vou lá naquela igreja. Você veio aqui porque o Espírito de Deus te trouxe até aqui.
Ah, mas eu fui convidado por alguém. Não, você foi convidado pelo próprio Espírito de Deus para estar aqui. Foi o Espírito de Deus que te convenceu. Na minha primeira mensagem, quando eu falei a respeito de igreja, eu disse que vir à igreja é algo sobrenatural. Porque todo mundo consegue ir em todos os lugares sem nenhuma resistência, mas para ir à igreja é muito difícil. Porque a igreja, ela é espiritual. Ela não é natural. Então chegar até aqui é um ambiente onde o Espírito de Deus se moveu para você estar aqui. Amém. Agora, a gente precisa entender algumas coisas. O que Cornélio fez e viveu aqui, ele viveu um sacerdócio. Você sabe o que é sacerdócio? É quando você entende que você agora está diante de Deus e não depende de um homem para acessar o Senhor. Apocalipse 1, versículo 6, ele diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Ele me constituiu sacerdote. Sacerdote é aquele que entra na presença do Senhor e entrega o seu sacrifício para Ele. Diz: Senhor, eu estou aqui. Eu estou entregando a minha vida como sacrifício vivo ao Senhor. Eu estou me conectando com o Senhor. Isso é sacerdócio. É você governar a sua casa que o Senhor te deu para você governar. E quando a gente começa a entender essas coisas, você começa a perceber que a igreja, ela é uma expansão da obra do Evangelho, fazendo algo poderoso que começa em mim e dentro de mim para espalhar a partir de mim. E isso é sacerdócio. Porque se a gente tiver um monte de pessoas cheia de pessoas aqui que não entenderam o que é sacerdócio de Deus, na verdade nós não temos uma igreja, nós temos um povo assentado. E o que a gente precisa é transformar esse lugar de pessoas sendo sacerdotes que queimam e esperam pelo Senhor, que estão dispostas a amar Jesus acima de todas as coisas, que estão dispostas a reconhecer a salvação, os olhos sendo abertos, e ao reconhecer a salvação, dizendo: olha, eu preciso chamar a minha família para que ela possa realmente entender o que é o Evangelho de Cristo. Essa semana eu compartilhei na minha Ação House, compartilhei algo que aconteceu dentro da minha casa, porque às vezes as pessoas acham que não acontece nada dentro da casa do pastor. E eu disse que a gente faz um culto semanal na nossa casa, nós 4. Normalmente é a segunda, que a gente está meio que de folga. E a gente faz um culto na nossa casa. E sabe, o meu filho Caio, ele é uma bênção. Glória a Deus. Ele vai ser um evangelista, em nome de Jesus. Ele vai pregar nas nações. Meu outro filho Benjamin também é uma bênção, poderoso. Ele tem uma vertente mais pastoral, ele gosta de cuidar. Ele sempre pergunta: você está desviado? Você não veio para a igreja, hein? Ele é aquele que cobra a galera. Quando não vem na igreja, ele fala: ô, você não veio na igreja. Por que você não veio na igreja? Você tem que vir na igreja. É o Benjamin. Mas, gente, dentro da nossa casa a gente decidiu fazer um culto lá. E aí, de repente, o Caio era cambalhota em cima do sofá, e era falar, e era cambalhota, e bate com o pé em cima do espelho, e quase derruba o espelho, e eu cantando. E aí eu parei a música, eu falei: calma aí. E eu falei: não, deixa eu orar por você, meu filho, calma. E eu parei mais de uma vez, porque ele não estava conseguindo se concentrar. E eu botei a mão na cabeça dele, botei a mão na cabeça do Benjamin, eu falei: em nome de Jesus, toda resistência para que o Evangelho entre dentro da sua vida. Aí você fala: pô, pastor, mas ele vai fazer só 5 anos. É agora que eu estou orando mesmo. Eu falei: em nome de Jesus, a resistência para que o Evangelho de Cristo não entre em você, para que você não consiga cultuar, não consiga adorar, seja quebrada em nome de Jesus. E adivinha, depois de 3 orações,
Ele conseguiu ficar alguns minutos parado e cantar junto com a gente. E depois desses minutos cantando junto com a gente, sabe o que aconteceu? Nós começamos a cantar Maranata e depois nós dissemos assim: vamos convidar Jesus para estar no nosso meio. E ele falou: Pai, nós podemos orar para Jesus não ficar mais invisível? E eu disse: Caio, nós podemos orar para Jesus não ficar mais invisível. Pai, será que ele pode deitar aqui então no sofá comigo? Eu falei: Jesus já está deitado com você no sofá, Caio. E nós começamos a cantar Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estamos te esperando. E de repente, meu filho Benjamin e o filho Caio começaram a chorar de soluçar, pedindo para que Jesus aparecesse dentro da nossa casa. Meu irmão, eu não estou preocupado tanto com essa igreja quando eu estou preocupado com aquela igreja lá de casa. Aquela igreja lá de casa, ela precisa acontecer. Essa daqui é só o reflexo de uma vida que a gente está levando. Os meus filhos estavam soluçando, chorando sem parar. Se você quiser ouvir depois eu te mostro. Sem parar, dizendo: Senhor, nós queremos te ver. Sacerdócio dentro de casa é isso. Ele começa dentro de casa, mas ele continua para fora. Porque a igreja é o acúmulo de pessoas, de homens e mulheres cheias do Espírito Santo que estão ministrando ao Senhor em unidade. E é só isso. Isso é a igreja de Jesus. Porque quando nós damos liberdade do Senhor fazer algo em nós, algo maior começa a acontecer a partir de nós. Essa igreja, em números, é maior que a minha família. Mas é a partir de uma casa sacerdotal que nós viemos aqui todos os domingos dizendo: nós estamos continuando queimando por Jesus. E eu quero ver a família do Ju queimando por Jesus. E de repente ele vai queimar junto com a outra família, que é a família do Nando e da Cate. E ela está queimando por Jesus. E de repente a família do Iron. E de repente a família do Gusso. E de repente a outra família. E de repente nós temos várias famílias sacerdotais que entenderam o que é igreja dentro de casa e leva para fora de casa também. A igreja começa dentro e depois ela vai para fora. Se a igreja não nascer dentro do seu coração, se você não viver a vida da igreja todos os dias, se você não expressar a vida com Jesus todos os dias, se você não tiver o seu olhar como de Cornélio: eu preciso compartilhar a respeito de uma salvação que eu fui tocado, e a partir do meu toque eu posso compartilhar com outras pessoas. É de dentro para fora. Ela não para em mim, ela não para na minha casa, ela vai se encontrar no meio da comunidade para transformar aqueles que precisam. Sacerdotes promovem o reino de Deus, primeiramente dentro da sua casa, e a partir da sua casa o evangelho de Cristo. Sabe quando você vai ter autoridade de ser um sacerdote dentro da igreja? Quando o seu sacerdócio, sua vida dentro de casa estiver muito bem estabelecida. Aqui dentro da igreja é fácil, cara. Aqui dentro da igreja é bonito. O Lucas está fazendo aqui um timbre quase que dos anjos descendo. Você levanta a mão, você está aleluiado, está tudo certo. Mas lá dentro de casa você precisa ser a mesma coisa. Pastor, mas eu sou bonzinho. Mas e a vida da igreja? Você vive dentro de casa? Você tem buscado Jesus? Você tem orado com seus filhos? Você tem orado com a sua esposa? Você tem tido tempo com o Senhor? Você corresponde ao chamado de Jesus? Você serve o Senhor? Você faz alguma coisa pelos outros? A vida da igreja passa por você durante a semana, a ponto de você responder a alguém que esteja precisando daquilo que o Senhor colocou dentro de você. As pessoas podem contar com você? Quem vive a igreja real fora de casa tem uma grande chance
de não estar vivendo um sacerdócio dentro de casa. Agora, quem vive um sacerdócio dentro de casa tem muita autoridade para viver algo dentro da comunidade. Se a igreja para você talvez não seja vivida de forma real, então a comunidade pode te ajudar a curar. O meio da comunidade pode ajudar a curar a tua ferida. Agora, se a igreja está acontecendo dentro de você, dentro da sua casa, seja alguém que possa curar o irmão que está na sua volta. Quem precisa às vezes de cura? Eu. Quem precisa de ajuda às vezes? Quem consegue resolver tudo sozinho? Eu não consigo. O que a gente não pode é deixar a igreja estagnada. O local de encontro onde a gente se reúne aqui aos domingos, ele precisa ser um lugar de cura e de avanço. Sabe de uma coisa? Ninguém obrigou Cornélio a dizer que ele precisava reunir a família e os amigos dele. A Bíblia não diz que veio do céu uma mensagem dizendo: Cornélio, reúne a sua família e reúne seus amigos. A mensagem era: chama Pedro para pregar o evangelho. Mas a Bíblia não disse que ele precisava reunir os irmãos, os filhos, os parentes, a sogra. Será que o Cornélio chamou a sogra ou deixou ela de fora? Você chamaria a sogra? Não responde. Ninguém falou para ele que ele precisava fazer isso. Mas ele entendeu. Há uma verdade tão profunda que eu estou entendendo, que eu estou vivendo, que eu preciso compartilhar disso. O maior interessado que as pessoas ouçam a mensagem de salvação é o próprio Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Manda chamar Pedro. Olha, ele sabe o que falar. A igreja só precisa estar bem posicionada. Está tendo uma visão muito boa. O que a gente precisa fazer para que o Evangelho de Jesus seja compartilhado nesses dias como igreja de Jesus? O que a gente precisa? Onde eu preciso estar? Como eu preciso ser a resposta para isso? Algumas pessoas, eu fico pensando, será que a gente tem o poder de parar a igreja? Algumas pessoas falam assim: eu vou lá, mal intencionadas. A gente sabe que tem pessoas que entram até dentro da igreja para se infiltrar, para fazer algumas coisas. Gente, quem é que pode parar uma obra que não é de homem? Quem é que pode parar uma obra que começou no céu? Quem é que pode parar uma igreja que começou no céu? É plano de Jesus a igreja, então quem é que pode parar? Meu amigo, você não consegue parar a igreja porque ela é de Jesus. E nada pode parar a igreja do Senhor nesses dias. Nós vamos avançar e sempre vamos avançar porque a igreja é dele, a obra é dele. Ele só te convidou para fazer parte de uma coisa que é dele. Ele só te chamou para fazer parte de uma coisa que é dele. Tá tudo certo. Você só tem um privilégio. Cara, você tem o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. De verdade. Entenda essa frase. Você tem o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Eu vou repetir de novo porque eu acho que você não entendeu. Você tem o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo.
a pessoa mais importante da face da terra, a pessoa que, o único sem pecado no mundo, o único que foi santo, o único que é o Filho digno de Deus, digno de toda a nossa adoração, aquele que veio aqui durante 33 anos, há 2000 anos atrás, desceu em carne, abriu mão de toda a sua glória, se submeteu a ser homem, entregou a sua vida, morreu naquela cruz, ressuscitou por nós para que eu tivesse vida. Este Jesus que nós dizemos que é a pessoa mais importante para nós, esse Jesus está dizendo que você pode fazer parte do corpo dele. Isso é ser igreja. Cara, se a gente talvez conseguisse materializar essa ideia de entrar dentro do corpo dele e dizer: eu faço parte desse corpo. Gente, é isso. A gente não precisaria falar mais nada depois disso tudo. Se a gente compreender que eu faço parte e aonde o cabeça está, eu estou também. Então como que eu consigo estar num lugar aonde o cabeça não está, se eu faço parte desse corpo? Então ou eu estou desconectado, ou eu estou muito enganado do que é o corpo de Cristo. E aí, Jesus? Você sabe por que a igreja não para? Porque tem um cabeça que governa. Você sabe que se a gente mudar a cabeça, a gente muda o caminho. E se a gente mudar o caminho, se a gente mudar o plano, essa igreja ou qualquer outra igreja vai parar. A gente pode até para um lugar legal, aos olhos humanos. A gente tem mania muito feia de dizer que o que está dando certo é de Deus e o que está dando errado aos nossos olhos não é de Deus. O que é de Deus, senão um corpo que está sendo enxertado dentro da cabeça? É números que é certo? Se está dando números, está dentro. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se estamos conectados na videira, vamos dar frutos sim. Mas o que é fruto? O fruto inicial começa em mim. Porque a igreja começa a partir de mim e o sacerdócio. Se o sacerdócio está sendo bem estabelecido e está começando algo dentro de mim, então há algo poderoso acontecendo dentro de mim e a partir de mim. E assim nós podemos calcular se realmente estamos conectados na videira, na cabeça que é Cristo. Quando a gente começa a colocar um destino e mudar o destino e o plano de Jesus, é a gente tentar tomar o controle daquilo que Ele está fazendo. Sabe qual a coisa mais importante para você entender a igreja, não só para o pastor? Perca o controle daquilo que você está fazendo. Porque quando você entrega o controle para o Senhor e para o cabeça, Ele tem o destino correto para você. Quantos têm medo de falhar com o seu destino? Muitos. Mas quando você começa a colocar o cabeça e você está olhando o caminho, você não vai errar. Nós precisamos colocar Jesus no centro, para que o evangelho então seja espalhado a partir de alguém que entendeu de verdade o evangelho de Cristo. Dar fruto nada mais é do que você compreender com clareza o evangelho que transformou a sua vida. Alguém que foi transformado pelo evangelho de Cristo não consegue ficar parado como Cornélio. Cornélio não conseguiu, parecia que tinha pulga. Não, eu preciso chamar.
Eu preciso chamar meus irmãos. Eles precisam ver isso aqui. Eu preciso que os meus filhos entendam isso. Eu preciso, mas Deus, eu não sei falar. Meu Deus, você precisa entender isso. Ser sacerdote não quer dizer ser o melhor cara que vai falar dentro da sua casa. É dizer, eu preciso no mínimo chamar alguém, ou participar de um grupo, ou fazer alguma coisa de alguém que possa falar algo de Deus, que me aproxima do Senhor. É o mínimo que você pode fazer, depois de ter entendido o Evangelho de Jesus. Então eu faço parte de uma obra poderosa, grande para esses dias. E sabe, eu posso comparar talvez Cornélio com algo extremamente pontual. Para mim, Cornélio foi uma catapulta para que outros pudessem conhecer a Cristo. Cristo está longe? Espera aí, eu vou te lançar para perto dele. Cornélio é uma catapulta para que outras pessoas consigam ver Cristo. Uau. Se alguém chegar perto de você, vai reconhecer Cristo ou vai sentir outra coisa? Quem chega perto de você ouve do Evangelho. Eu ouço dos meus filhos e de todo mundo que está em volta de mim, dizendo assim, cara, você é um pau de enchente, você para em todos os lugares. Eu vou no posto de gasolina, eu converso, eu falo de Jesus. Eu vou na pizzaria, eu falo de Jesus, eu oro com as pessoas. E aí eu vou lá, eu converso. E aí de repente eu já estou falando, e daí de repente o Benjamin fala, pai, vamos para casa. Porque quem para do meu lado vai ouvir Jesus. Não só aqui dentro da igreja, fora da igreja também, vai ouvir. Eu preciso ser um Cornélio que entendeu o que é Jesus na minha vida. Eu falo, meu amigo, se você não tiver Jesus, você não tem nada. Se Cristo é o centro de tudo que eu sou e de tudo que eu faço, eu preciso então ser impulsionamento de pessoas crescerem em Cristo. E não existe maior instrumento do que esse. Não existe maior instrumento que alguém dizer, vem aqui, Duan. Eu pegar o Duan e dizer assim, olha, Duan, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Cara, sabe aquele cara lá, ó, o tio Ju, o pastor Ju, cara? Ele pode te apresentar Cristo. Vai lá e senta com ele e fica com ele. Você não sabe nada. Não existe coisa maior do que essa. E sabe o que aconteceu, gente? O que aconteceu é que Cornélio teve uma visão. Alguém aqui já teve uma visão? Poderosa? Daquelas boas? 3D, 4D, 5D de tocar assim, pá. Não importa, Cornélio teve uma visão. Sabe o que a gente faria com uma visão se fosse hoje? A gente venderia um livro. A gente faria uma boa música. E diria, olha, eu tive uma visão do céu. A gente faria isso. Vamos reunir esses irmãos porque eu tive uma visão. Sabe o que Cornélio faz? Manda chamar alguém para falar, e não ele. Mas ele teve uma visão. Ele já estava salvo. Ele poderia dizer, olha, eu sou muito mais extraordinário do que Pedro, você não conhece. Eu sou bom, eu já tive uma visão. Você já teve uma visão do céu? Eu não tive. Algo poderoso aconteceu na vida de Cornélio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Evangelho não avança por aparência, ele avança por obediência. Ele não avança por aparência. Ele não quer saber se você teve uma visão, se você é melhor ou é pior. Ele não quer saber se você prega melhor ou se você não prega melhor. Ele não quer saber se você é mais espiritual ou menos espiritual. Manda chamar Pedro e bota para dentro de casa que ele vai falar. Isso é obediência. Mas Senhor, eu tive uma visão. Não importa. Eu só quero que você me obedeça. Então, dentro disso, você junta ou você espalha? Você é alguém que está juntando as pessoas para ouvir o Evangelho ou você está espalhando? A gente tem um soprador aqui na igreja que a gente sopra as folhas. Você é um soprador de folhas, de pessoas,
ou você é um ajuntador de pessoas? As pessoas se reúnem à sua volta, ou você espalha as pessoas da sua volta? As pessoas têm prazer de ouvir o Cristo que você está vivendo e pregar o Evangelho de Cristo que você está vendo, ou as pessoas não querem ouvir o Evangelho de Cristo que você está fazendo? Isso determina como você está vivendo a vida com Cristo. Se você está espalhando as pessoas para longe ou se você está trazendo as pessoas para perto. Sabe de uma coisa? Provavelmente Cornélio não era um cara chato. Provavelmente não, porque quando ele convoca as pessoas para irem na casa dele, as pessoas vão. Você é um vizinho legal? Você é um funcionário legal? As pessoas podem falar com você? Ou quando você fala, as pessoas, sabe? Lá vem o cara. Aí você até faz assim, será que eu tenho bafo? Não, não é bafo. É só o evangelho que você está dizendo com a sua boca não condiz com a vida que você está levando. Cornélio chama para perto e diz, vem aqui na minha casa. Eu quero te dizer, eu quero compartilhar algo. É óbvio que tem o poder de Deus. É óbvio que tem o poder de Deus. A igreja de Cristo te chama para compartilhar uns aos outros. A igreja de Cristo te chama para se submeter uns aos outros. Imediatamente, quando Cornélio entende a visão, ele entende que ele não precisava pregar, ele se submete a alguém que não tinha tido a visão que ele tinha. Mas ele se submete a alguém que Deus falou para ele, você vai ouvir esse cara. Tem pessoas que não conseguem se submeter a pessoas para ouvir o que Deus tem para falar. E igreja é isso. É você conseguir se submeter. Mas fala, isso aí não é bíblico, pastor. É. E vou te provar como é. Se submeter a pessoas e... porque Deus falou e tal. Não, Deus fala comigo. Fala com você. Glória a Deus por isso. Mas nós estamos falando sobre mútuo crescimento e não sobre se impor a alguém. Nós estamos falando sobre mútuo crescimento. E isso é bíblico. É incrível. Quando nós vemos o texto de João, pega a cena que você conhece bem. João estava no meio do deserto, batizando uma galera no Rio Jordão. E ele batiza um, batiza Gil, batiza o Vitor, batiza o outro, e vem o outro. E de repente, quem vem vindo? Jesus vem andando. E ele diz assim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu não posso batizar ele. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Eu não posso batizar esse homem. Ele é que precisa me batizar. Eu é que precisava do toque dele. Jesus chega para João e diz assim, João, eu preciso que você faça isso. João se submete a uma palavra de Jesus e diz, tá bom, se o Senhor está dizendo. Mas não foi só Jesus, não foi só João que se submeteu. Foi Jesus que se submeteu a um homem que tinha algo do céu. João 3, versículo 27 diz, o homem não pode fazer nada se não vier algo do céu. João não se submete só a uma palavra de Jesus, e Jesus não se submete a um homem propriamente dito. Ele se submete a uma ordem do céu. Você precisa ser batizado por esse homem. E a gente está dizendo que a gente não precisa se submeter a nada. Eu não preciso. Isso é demais, gente. Saber que Jesus
quis andar no meio do povo e se submeteu a uma ordem do céu a partir de um homem. Isso é incrível. Isso é um exemplo de igreja, de humildade, de poder servir e ser servido. A igreja é uma família imperfeita sendo aperfeiçoada que Jesus espera de nós. Mesmo que ela seja cheia de defeitos, nós estamos em constante momento, constante caminhada, nos corrigindo a partir de Cristo. E a correção no meio da igreja, ela não serve para te punir, mas ela serve para te encorajar a crescer. A punição no meio da igreja, que você entende como punição, nós não entendemos ela. Ela serve para te fazer crescer, para te impulsionar, para te dizer, meu irmão, esse é o caminho que você deve andar. Olha, esse caminho que você está trilhando, esse aqui vai dar lá, isso aqui não vai dar certo. Esse não é o destino do cabeça. Não vai por esse caminho. Se submeta à voz de alguém, às vezes, e diz, olha, esse caminho não é bom. Homens e mulheres de Deus estão caminhando juntos. E se essa pessoa estiver caminhando com você, eu não ouço qualquer pessoa. Eu ouço aqueles que estão caminhando junto comigo. E eu pergunto para eles, eu falo, olha, isso daqui você acha que eu devo? Esse caminho você acha que é bom para mim? Eu tenho orado, mas eu estou te perguntando, o que você acha que eu devo fazer? A gente não está sozinho. A gente não está andando sozinho. A gente está se submetendo ao mútuo crescimento uns aos outros, e essa é a igreja. Ah, mas eu sou sacerdote, Deus fala comigo, e Deus fala com o outro também, e está te ajudando, você está crescendo, não para você ser o melhor, você está crescendo porque é uma igreja que você pode compartilhar. Aleluia. Então a vida da comunidade, ela não é opcional. Quando você vive o sacerdócio, diz, eu já vivo a minha igreja em casa, eu sou um sacerdote dentro da minha casa, eu não preciso ir para a igreja. Mentira, porque quando você vive isso, verdadeiramente, se você vive isso, então é aí que você prova que você está vivendo isso, quando você está no meio de uma comunidade, que você pode compartilhar a respeito daquilo que você tem vivido com o Senhor. A grande mentira é essa. Eu já vivo na minha casa, mas é em casa, a partir de casa, de dentro para fora, até os confins da terra. Isso que é a igreja que a gente precisa viver. Foi isso que Cornélio fez. Ele queria que outros entrassem nesse lugar de salvação com Cristo. Então chame pessoas para dentro da sua casa para compartilhar a vida de Cristo. Algumas pessoas tratam a vida da igreja como uma última opção. O Du falou isso na primeira mensagem, eu acho. Se não falou exatamente desse jeito, mas ele falou algo assim. As pessoas tratam a igreja como uma última opção. Se no domingo eu não tiver nada mais importante para fazer, então pode ser que talvez sobre R$10 para mim pegar um ônibus, ou para mim botar um pouco de gasolina, para eu chegar até a igreja. E isso não é priorizar a vida de uma comunidade. E isso não é viver um sacerdócio dentro de casa. Isso não é uma vida com Cristo e uma vida que se importa com o outro. Isso não é. O que você precisa viver é a agenda de Jesus. E a agenda de Jesus passa na vida da igreja. Então, você guarda uma pizza a menos para você vir até o culto. E isso faz até você emagrecer. Olha que bênção. Como é Deus. Veja o Deus falando agora. Ela não é a última opção para quem realmente entendeu o sacerdócio de Cristo. Quem entendeu sabe que estar no meio da comunidade faz parte do corpo. É você andar em unidade para adorar com os irmãos juntos. É quando nós levantamos a nossa mão junto que a nossa adoração faz sentido.
é quando nós estamos compartilhando entre nós, orando uns pelos outros. Como que você vai orar uns pelos outros se você estiver sozinho em casa? A não ser que você seja esquizofrênico. Não existe. A não ser que você seja o filme do Jim Carrey, eu mesmo e Irene. Não existe. Nem se você tiver com você e seu marido, vocês são uma só carne, então é um só. Brincadeira, gente, aí já dá. Orar um pelo outro. Mas não dá. Aquilo que Deus colocou em nós é para a gente compartilhar entre nós, entre os irmãos. Então a nossa adoração, ela precisa ser coletiva. E aqui eu estou indo para o final. A respeito de uma adoração. A nossa adoração no meio da igreja. Eu anotei uma frase essa semana que me intrigou. Eu anotei duas coisas. Eu anotei assim: a igreja é um lugar para adorarmos Jesus. E depois eu anotei meio que um caminho inverso. A igreja é um lugar para o Senhor ser adorado. E dentro da minha cabeça parece que fez total sentido a diferença da frase que eu acabei de falar uma da outra. A igreja não é um lugar para adorarmos Jesus. Porque quando você vem com essa ideia, você vai entender o que eu estou falando, que é... Você vem com a proposta de como eu vou adorar Jesus. E quando você entende a outra frase, que é a igreja é um lugar para o Senhor ser adorado, você vai entender que não é o que você vai fazer, é como Jesus quer ser adorado. Como Ele quer que a sua vida adore a Ele. Sutilmente a gente vem para a igreja, a gente fala: Deus, eu vou te entregar a minha adoração. Meu irmão, não entrega, porque a tua não é boa. Pergunta para Ele: Jesus, como você quer ser adorado? Isso é ser igreja, é a gente se perguntar no coletivo como o Senhor quer ser adorado com a igreja Ação do Espírito em Curitiba. Como o Senhor vai ser glorificado com essa igreja. Como Jesus pode ser exaltado nessa igreja, no nosso meio. A pergunta que a gente precisa se perguntar constantemente: como Jesus se sente adorado no nosso meio? Então, se eu sou um sacerdote, eu sou chamado para me manter com a chama acesa e contribuir para que os meus irmãos também não deixem a chama apagar. É a minha lenha. Num culto que eu coloco lá, eu falo: isso aqui vai queimar. E aí vem o Lucas e ele diz: essa aqui é a minha lenha e ela vai queimar. A gente quer um culto cheio de fogo, cheio da presença, mas você não trouxe nem tua lenha. Quem quer um culto cheio de fogo? E aí sai daqui transformado. Cadê tua lenha? Tem lenha? Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho. Você tem lenha para queimar? Pode vir. Vamos fazer isso. Vamos gastar um pouco. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode. Nós precisamos nos juntar no meio da igreja para adorar ao Senhor como Ele quer. E a gente tem que ter uma lenha para colocar nesse altar e dizer: Senhor, se eu quero fogo, tá aqui a minha lenha, tá aqui a minha lenha, tá aqui a minha lenha, a minha parte tá aqui, Jesus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor nesse momento. Vamos declarar isso. Quem tem fogo, os meninos da banda podem subir. E daqui a pouco eu já finalizo. Pode deixar mais um pouco, Mate, por favor.
Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Ei, Jesus, coloque sua lenha, coloque sua lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho. Vamos, coloque sua lenha para queimar nesse lugar. Nós somos uma igreja. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda. Pode vir queimar. Vamos. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho. Vamos, você não precisa esperar mais nada. Coloque sua lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir, pode vir. Pode vir queimar. Eu ainda tenho. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai. Nos tornamos. Aonde estão os responsáveis? A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai. Não pode, não pode, não vai. E nos tornamos. Vamos, sacerdotes. Sacerdotes, se levantem. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Que o Senhor levante sacerdotes como Cornélios, que vão chamar para perto de si a responsabilidade de dizer: Senhor, se eu te vir,
Eu vou continuar queimando e eu vou espalhar a mensagem que o Senhor colocou em mim. O fogo que o Senhor colocou em mim, eu vou continuar levando. Cornélios, sacerdotes, se levantem! Se levantem! Se levantem!